Posso ficar muito longe daqui, e aqui é que passa os slides, né? É uma alegria muito grande estar aqui na Terra de Arcos. Eu tive pertinho de vocês em Divinópolis, tá? Já há umas duas, 3 semanas no evento que eles promoveram no Jesus de Nazaré. Foi um momento muito querido, porque eu pude lembrar de muitos encontros que a gente teve aqui na região oeste, né? Pude lembrar da Thelma, que hoje está no plano espiritual, tá? Pude lembrar de papai, pude lembrar de muita gente. E vim falar do Chico não é trabalho, é presente, né, gente? É uma satisfação muito grande a gente poder lembrar do Chico. E foi uma semana de muita dificuldade, e a gente conseguiu entrar no tema, já era quinta para sexta-feira, tá? E não dava vontade de sair do tema. Então eu preparei alguns slides para a gente recordar alguns episódios da vida do Chico. O Chico tem uma vida muito bem vivida, tá? Foram 9 décadas, 7 décadas e meia de dedicação à mediunidade, então a gente teria coisa para contar durante a Semana Espírita inteira, se a gente fosse falar. Eu tive que sair pensando alguns momentos da vida do Chico que fossem úteis para nós hoje, que nos fizessem refletir sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre a nossa proposta de vida. Essa que é a nossa intenção ao voltar ao tema de Chico Xavier. A gente não tem nem autoridade, nem capacidade para elogiar Chico Xavier, para fazer homenagens a Chico Xavier. Fica, então, só um pleito de admiração por tudo que ele fez. Ele nasceu Francisco de Paula Cândido, né, no dia 2 de abril de 1910. Era filho do seu João Cândido e de Dona Maria João de Deus. Como todos sabemos, seu João Cândido era vendedor de loteria, tá? Dona Maria João de Deus, dona de casa. Imagina, em 1910, o Brasil está antes da chamada Revolução Tardia. A Revolução Industrial Brasileira começou na década de 30, efetivamente, embora houvessem empresas picadas. A nossa economia era agrária, e Chico nasceu numa região que tinha algumas fazendas, uma fábrica de tecidos, e as fábricas de tecidos vieram trazidas pelos filhos dos fazendeiros que compravam a maquinaria na Europa. A Cedro Cachoeira, aqui de Minas Gerais, foi trazida de navio e depois colocada no lombo em carroças de boi, em carros de boi, para poder ser trazida até depois do final da linha férrea, até ser levado ao local onde a fábrica foi criada. Então, o Chico nasceu numa cidadezinha que tinha uma escola e tinha uma escola. Tinha fábrica de tecido, tinha um pequeno comércio, e nos derredores, os produtores agrícolas. Não era uma cidade universitária, a universidade também é tardia no Brasil, não era uma cidade industrializada, era uma cidade imensamente simples. Em uma das entrevistas que a gente reviu, o Oceano publicou 2 DVDs chamados Chico Xavier Inédito, onde ele conseguiu recuperar alguma entrevista feita, acredito que pela TV Tupi, um programa que nunca foi ao ar, e onde muitas pessoas que lidaram com o Chico foram entrevistadas. Tá? E eles entrevistam e mostram o local, a fazenda modelo, especialmente a região de Pedro Leopoldo, focalizado nesse DVD, né? E então o Chico ele reencarnou num local onde ele não teria acesso à sua infância a uma educação primorosa, a uma educação diferenciada. Aqui nas Minas Gerais, os filhos de pessoas bem amoedadas, eles eram levados para algumas escolas específicas, mas o Chico era filho de uma pessoa extremamente pobre, de uma família extremamente pobre. E teve uma infância difícil. Todos conhecemos alguns eventos de violência pelos quais ele passou, a gente não precisa ficar repetindo esses eventos. Mas é importante entender que toda essa dificuldade do Chico ainda na infância o fez procurar ajuda da forma possível. E ele encontrou ajuda em 2 lugares. Num primeiro momento, no plano espiritual, onde às vezes ele conseguia perceber a mãezinha que havia desencarnado,
e na figura do sacerdote da cidade, do padre da cidade que o acolhia. E aos 10 anos, a família já estava preocupada com Chico. O pai, vendedor de bilhete de loteria, não entendia algumas percepções que o Chico tinha. Tá? Em um dos casos que eles comentavam em casa, o Chico, um garoto com educação primária, tá? Responde para os pais que eles não estavam entendendo o que aconteceu com a vizinha, que ela havia passado por uma nidação ectópica. E aí o pai falou assim, o que deu nesse menino? Nidação ectópica. O óvulo fecundado havia se fixado fora do útero, que é onde ele normalmente seria gestado, cresceria e se tornado menino. Geralmente na nidação ectópica, o óvulo fica nas trompas, fica em local que exige uma cirurgia. Tá? E aquele menino falava isso para os pais. E o pai, na possibilidade, naquilo que lhe era possível, pensava em duas coisas. Ou a loucura ou o diabo. Uma das duas coisas deveria ser responsável pela esquisitice do menino. E o sacerdote fez uma coisa que hoje a gente não poderia fazer e não faria jamais. Aos 10 anos de idade, indicou para o pai que o filho fosse trabalhar, que com o trabalho talvez aquilo passasse da cabeça dele. E o Chico, que ouvia vozes, foi trabalhar na fábrica de tecidos, chamada Cachoeira Grande, iniciou aos 10 anos, e logo desenvolveu um quadro que foi avaliado pelos médicos da época como tuberculose por causa do algodão. Como fábrica de tecidos, com corte de tecidos, subia as linhas, tá? E as pessoas não tinham protetores, equipamentos de proteção individual tão comuns nos dias de hoje, ou as medidas de cuidados no ambiente de trabalho para que aquilo não fosse respirado pelas pessoas. E então o Chico não pôde continuar na fábrica e foi trabalhar no empório, onde ele foi balconista durante 6 anos. Então, contem, de 10 aos 16 anos, Chico Xavier trabalhando. Ele passa pela situação da perda da mãe, tá? E já havia passado pelos cuidados da madrinha e já estava na mão de Dona Cidália, que foi a segunda esposa do seu João Cândido, com quem ele se afinizou bastante, que soube compreendê-lo da forma com a qual ele era, tá? Soube aceitá-lo com a sua faculdade diferente e ameaçadora às pessoas daquela época. E ele conseguiu, depois de 16 anos, tornar-se escriturário no Ministério da Cultura, onde ele vai trabalhar na Fazenda Modelo com o senhor Rômulo Joviano. Alguém queria falar algo? Não. Agricultura, eu falei cultura? Perdão, tá? Eu estou já envolvido. 21 anos de trabalho, tá? Na Fazenda Modelo, aos cuidados do Rômulo Joviano e a esposa. Mas o que trouxe o Chico ao espiritismo? Ele era ligado ao catolicismo, de uma família tradicional católica, tá? Em um local tradicionalmente católico. Eu tenho amigos do ambiente de trabalho que viveram a infância em Pedro Leopoldo. Então, o Chico era visto pelas pessoas católicas com uma certa desconfiança em Pedro Leopoldo. Tá? Ele era aquela pessoa esquisita. Até as ideias dentro da igreja eram diferentes. Se hoje a igreja faz um esforço imenso para poder se aproximar com todo mundo que se entende cristão, à época, os padres receberam muito mal a vinda do espiritismo ao Brasil. Frei Boaventura Keppenbluch chegou a escrever Resposta aos Espíritas e muitos outros livros, onde ele tentava mostrar equívocos no pensamento espírita sob a ótica da igreja, e encontrou interlocutores no movimento espírita. Depois de algum tempo, a igreja percebeu que essa forma de lidar com as outras religiões, intolerante, tá, de não aceitar outras religiões, não era bem uma forma cristã, se me permitem dizer, não era a melhor forma de lidar uns com os outros. E hoje a gente passa por um grande momento de tolerância nas relações entre as diferentes religiões. Mas essa não vai ser a infância que o Chico Xavier vai viver em 1920, em 1921. Eu queria pedir ao senhor para avisar, caso o senhor seja parteado, que a pessoa levante o dedo,
Aí eu levo o microfone da rádio até essa pessoa para que a pergunta ou o comentário seja transmitido. Seja transmitido também pela rádio. Perfeito. Ok, gente? Todo mundo ouviu? Tá? É só pedir que ele passa, tá? O microfone. O contato com o Espiritismo vai se dar em 1927. Chico, então, tinha 17 anos. Tá? A irmã dele, Maria Xavier, adoece. O que ela teve? Ela teria alguma doença mental? De uma forma geral, Chico não conseguiu recursos na medicina local para o atendimento da irmã. Eles não tinham recursos para levar a irmã para Belo Horizonte. E alguém lhe falou que ele procurasse os espíritas. E os espíritas ficavam em Curvelo. Os espíritas são aquele casal que está ali na primeira fotografia. Tá? José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. E eles viajam de Curvelo até Pedro Leopoldo, atendem a irmã de Chico, identificam um caso de obsessão, fazem com que a irmã passe por um processo de desobsessão e a irmã consegue estabilizar-se emocionalmente. Chico, então, ficou muito interessado, que doutrina era essa que havia curado a irmã dele, e começa a estudar, chega a viajar algumas vezes à cidade de Curvelo, à fazenda Maquiné, dos dois, para poder conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e a partir daí ele não pararia de estudar o Espiritismo até a desencarnação. Tá? Aqui embaixo é a irmã de Chico Xavier. Eu consegui uma foto dela, possivelmente no casamento, uma foto antiga da família. Tá? E resolvem, então, fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E eu procurei onde o centro foi fundado, e procurei na internet, procurei nos livros. Eu tenho quase uma estante cheia de livros só sobre Chico Xavier lá em casa, e folheei os livros. E aí eu percebi que eles não tinham recurso, nem condição de fundar uma casa espírita. Tá? Eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga na casa de Chico Xavier. Tá? E é lá que vão começar a se fazer as atividades. E ele vai receber o apoio da Carmen Perácio e do marido dela, do Hermínio, para poder fazer as atividades. Eu consegui uma foto, um quadro pintado, tá? Eu não sei até que ponto é montagem, recuperando o que seria a casa do Chico Xavier naquela época, uma casa simples, 3 cômodos, essencialmente. Tá? A sede só vai ser inaugurada em 1950. E aqui embaixo eu tenho uma foto da sede, não muito recente, porque ao lado eles têm agora uma espécie de um memorial para Chico Xavier. Quem for a Pedro Leopoldo tem todo uma trajetória para poder visitar de pontos que foram preservados e recuperados pelos companheiros espíritas e abertos à visitação para que a gente não esqueça da vida e do significado de Chico Xavier para nós espíritas aqui no Brasil. E a sede só foi inaugurada em 1950 do jeitinho que a esposa do nosso cantor contou. Alguém queria dar dinheiro para o Chico Xavier e ele não queria receber. Normalmente é assim que as coisas acontecem. E aí ele chega e, do jeitinho mineiro dele, ele fala assim, bom, então nós vamos construir a sede, pode ser? Aí a pessoa que quer dar fala assim, pode ser. E aí ele compra o terreno e aí começa a construção. E é assim que as coisas vão acontecendo na vida do Chico. Tá? A primeira publicação dele vai sair em 1932, é o dado que eu tenho. O Hélio, 1932, Hélio? Porque o Hélio, se eu deixar, ele vai recitar todos os poemas do Parnaso original aqui para todos nós, vai recitar e vai explicar. Então, como eu tenho muita coisa para falar, eu não posso deixar, mas eu posso pedir ajuda aos universitários, né, Hélio? Em 1932, eu consegui uma foto antiga, da imagem antiga, da impressão da FEB à época. Tá? É o primeiro livro que saiu com 60 poemas. O formato atual foi atingido em 1955, quando o livro chegou a 259 poemas. Então, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que era também um dos tradutores da obra de Kardec, que foi Manuel Quintão, recebeu a obra do Chico e foi visitar e conhecer o Chico em Pedro Leopoldo. O Chico ele chegou a publicar algumas poesias dele com o nome dele, Francisco Xavier. Tá? Eu tenho algumas publicações antigas, mas à medida em que ele foi
entrando na mediunidade, à medida em que ele entendeu-se médium, compreendeu-se médium, porque médium ele sempre foi, mas ele compreendeu-se médium depois que ele teve contato com o espiritismo. Então, ele começou a ter atenção à sua produção, e aí começou a identificar os autores. Esse livro causou estardalhaço na época que foi publicado, porque ele psicografava autores de estilos literários muito diferentes uns dos outros. A gente consegue copiar mais ou menos um estilo literário, se a gente estudar e ficar muito tempo. Mas produzir estilos muito diferentes, na época em que os versos eles sofriam a influência do método fixo, e na época em que os artistas já começavam a mudar, já havia acontecido a Semana de Arte Moderna de 22, Chico ele conseguiu dar passividade a poetas simbolistas, parnasianos, realistas, românticos e satíricos, como é o caso do Arthur Azevedo. Eu tive a oportunidade de assistir um artista declamando o verso de Arthur Azevedo. E você fala assim, não é possível que o Chico tenha psicografado, porque é o Arthur Azevedo, assim, satírico realmente, falando coisas, às vezes, até quase chulas, de forma muito abrangente. E quando a gente vê o Cruz e Souza, através de Chico Xavier, está o Cruz e Souza tratando dos seus temas cósmicos, com o verso do simbolismo. Então, a gente fica realmente assustado, e se a gente que não entende fica assustado, vocês imaginam quem entende. Quem entende fica mais assustado ainda. O professor Osíris, de Uberaba, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, resolveu analisar os versos de um dos artistas que Chico Xavier produziu. Então foi no Parnaso, escolheu um deles e foi analisar os versos. Então ele ficou pelo menos uns 30 minutos explicando para a gente as regras do metro dos versos que eram feitas. Esse artista, eu não me recordo se era Cruz e Souza, qual que era dos poetas que havia ditado ao Chico Xavier, ele, enquanto encarnado, era conhecido por não publicar nada errado, por não errar em nenhuma das regras. E as regras que eu aprendi no 2º grau são poucas, perto das que ele observou na poesia. E aí ele falou assim, infelizmente, eu achei um erro. Eu falei assim, puxa, que médium fantástico. Tá? Ele consegue produzir, botando a mão sobre a testa e escrevendo, sem parar, tá? Versos dessa qualidade, e depois de toda a coleção cometer um único erro. Tá? Que médium espetacular é Chico Xavier. Tá? Nós não defendemos que Chico Xavier seja o médium perfeito ou o médium infalível. Quem gosta de gente infalível é o Vaticano, que diz que o Papa é infalível. Tá? Declarou isso no século XIX. Tá? Os médiuns são pessoas humanas, passíveis de erro como nós. E isso torna mais admirável ainda. O que torna Chico admirável não é ele ser uma pessoa totalmente diferente de nós, é que ele seja como nós. E tenha sido capaz de fazer o que fez. E tenha sido capaz de dedicar sua vida ao projeto que resolveu dedicar-se. Quanto mais a gente afasta o Chico da gente, menos a gente o compreende. Quanto mais a gente aproxima o Chico da gente e entende que ele passou por dificuldades, que ele passou por incompreensões, que ele deve ter passado por situações de tristeza, por situações de pressão, que ele passou por situações de violência na infância, e que, com todas as desculpas do mundo, podendo se tornar um super bandido, ele resolve ser uma pessoa que dedica a vida aos outros. Isso nos toca profundamente, isso mexe conosco profundamente. Isso, de uma certa forma, nos desafia a sermos melhores pessoas do que somos. Não a sermos anjos, santos ou perfeitos, porque não conseguiremos isso em 1 ou 2 encarnações. Mas podemos acordar na semana que vem sendo um pouquinho melhor do que somos. Podemos prestar atenção naquilo que fazemos e que não desejaríamos fazer e empreender esforços para sermos uma pessoa melhor. Acho que essa é a grande mensagem que o Chico traz para todos nós. Tá? Muitas foram as opiniões de especialistas sobre a obra de Chico Xavier. Ficou na obra de Humberto de Campos uma carta de Agripino Grieco, que era um literato da época. Humberto de Campos
era um dos autores mais lidos pela literatura da época. E ele se coloca admirado diante do Parnaso de Além Turma. Humberto de Campos estava encarnado ainda quando o Chico começou a psicografar. Monteiro Lobato chega a dizer que o Chico poderia ocupar quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras se aquilo fosse produzido por ele. Que ele não precisaria se apresentar como médium, bastava ele se apresentar como poeta, que todo mundo reconheceria o gênio dele. O Chico chegou a ser levado a Belo Horizonte e ficou durante uma semana à espera de um emprego que lhe havia sido prometido, quando o homem que o levou a Belo Horizonte disse a ele que se ele renunciasse à mediunidade e declarasse o que ele havia feito, que era uma fraude, que ele receberia o emprego. E aí então o Chico agradeceu e voltou a Pedro Leopoldo para viver sua vida da forma, do jeitinho que ele pensava que deveria ser vivida. O Parnaso de Além Túmulo é um primeiro momento de exposição de Chico Xavier à grande mídia. A gente tem o Chico passando da pessoa que está vivendo a sua vidinha pessoal para um homem público. A vida dele é um processo de transformação. Tem pessoas que dizem que o Chico se tornou homem público com um pinga-fogo. Não é verdade. Tá? Acontece diversos momentos na vida do Chico em que ele é exposto à opinião pública. E aos poucos ele vai perdendo aquilo que a gente tem e não valoriza. A gente tem a nossa família, a gente tem a nossa casa, a gente tem aquele momento em que a gente sai, foge de tudo e de todos e pode ficar só com os nossos. Ele, como homem público, ele vai ver isso cada vez mais sendo tomado dele. E ele vai ter que lidar com esse aprendizado que vai acontecer de forma brusca na vida dele ao longo dos anos. Chico Xavier, então, em 1927, portanto, no primeiro ano dele, a Carmen Perazzo, que era médium, ela ouve, tá? Ela era médium audiente, ela ouve alguém falar de Emmanuel, amigo espiritual de Chico. E isso passou batido, e o Chico continuava fazendo o trabalho dele, recebendo os poetas, recebendo cartas para as pessoas, tendo contato com os espíritos, desenvolvendo sua mediunidade, educando sua mediunidade, e é considerado, em 1931, o ano em que, no açude do Capão, em Pedro Leopoldo, o Chico tem uma percepção visual de Emmanuel. Emmanuel, então, faz aquele convite que todos os espíritas nós conhecemos. Ele gostaria de fazer um trabalho com o Chico tinha um compromisso com os livros, mas que 3 coisas seriam necessárias: disciplina, disciplina, disciplina. E é exatamente o que o Chico vai mostrar ao longo da trajetória da vida dele. Ele é uma das pessoas mais disciplinadas, das quais eu dou notícia e vou mostrar isso em momentos diferentes da vida de Chico Xavier. A gente vai pegar e ver o dia do Chico Xavier, como é que era, e a gente vai ver que realmente se trata de muita disciplina. Isso é o que ele fez de melhor. Tá? Emmanuel ditou diversos livros sobre o Chico. Eu não vou sair nominando cada um, senão ficaria muito chato. Mas o primeiro livro de Emmanuel, através do Chico Xavier, foi em 1931. Ele ditou o livro Emmanuel. E vocês podem ver que os primeiros livros de Emmanuel todos, eles são muito marcantes no movimento espírita. Tá? Talvez a juventude do Chico, a capacidade física, a disposição para o trabalho mediúnico, a não exposição do Chico ainda ao grande público, fizessem com que ele produzisse verdadeiras peças intelectuais. Se a gente pega o livro Palavras do Infinito, que é o primeiro que o Humberto de Campos ditou ao Chico, que foi publicado, a gente encontra as pessoas fazendo perguntas para ele sobre ciência política. Eles querem saber sobre o comunismo, que estava em discussão no Brasil na época. Tá? Eles querem saber detalhes da economia. E o Humberto de Campos discutia as questões com propriedade, através da mediunidade do Chico. Então, A Caminho da Luz, O Consolador, Roteiro, Pensamento e Vida, Seara dos Médiuns, são livros densos, são livros importantes, onde o Emmanuel se coloca para nós e vai fazer verdadeiros estudos sobre o pensamento espírita. São livros que a gente usa quando vai preparar estudos, porque sabe que Emmanuel vai traçar comentários sobre o pensamento de Kardec. Tá? E o Chico, é como se Emmanuel estivesse instruindo o Chico, e à medida em que as obras são publicadas, essa instrução se abre para nós,
Por isso é que são importantes de ser lidas e estudadas nas casas espíritas, mesmo nos dias de hoje. É uma grande interlocução que Emmanuel faz com o pensamento de Kardec. Tá? Depois a gente tem os livros que foram usados nas comemorações, são livros que comentam o Livro dos Espíritos, o Justiça Divina comenta o Céu e o Inferno, tá? O Seara dos Médiuns comenta o Livro dos Médiuns, tá? O Espírito da Verdade comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então são trechos do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Céu e o Inferno, que são lidos nas reuniões e que Emmanuel comenta para todos. E então eles ficam todos preservados na obra do Chico, que foi publicada por Emmanuel. Tá? A gente tem aquilo que o então presidente da FEB acha que é a obra-prima da mediunidade do Chico Xavier, que são os romances históricos. Os romances históricos a gente tem há 2000 anos, tá? Onde é contado um episódio à época de Jesus, a história do senador Públio Lentulus, da sua esposa Lívia e dos cristãos, que então estavam surgindo, tá? Na Galileia e na Judéia. 50 anos depois, que é uma espécie de continuação há 2000 anos, porém com seus atores reencarnados, Paulo e Estevão, que é um livro que trata da vida de Paulo de Tarso, e Renúncia. Esses foram escritos de 40 a 43, não sei se vocês perceberam. E aí, Ave Cristo volta, vai ser escrito 10 anos depois. Tá? Do Paulo e Estevão, a gente sabe como é que o Chico trabalhou no romance. Tá? O Chico estava na Fazenda Modelo, ele tinha um horário de trabalho, o horário de trabalho é horário de trabalho. A informação que a gente tem é que o Rômulo Joviano era acredito que engenheiro e assim, rigoroso com as atividades, então ele pedia, e o Chico era uma pessoa disciplinada, ele atendia, então ele saía para o almoço, ele tinha um intervalo de almoço. Aí no intervalo de almoço, ele saía, porque ele era escriturário, ele tinha acesso à máquina de datilografar, a papel para poder escrever, então ele usava o horário de almoço dele para psicografar. E ele trabalhava à noite, depois que ele voltava da Fazenda Modelo, geralmente andando da Fazenda Modelo até a casa dele em Pedro Leopoldo, que é uma caminhadinha razoável. Tá? Hoje eu já não faria sem carro de jeito nenhum. Estou ficando velho e acabado, como diz a música. Tá? E Ave Cristo vai ser escrita em 53, eu queria que vocês guardassem isso na memória. Quando eu for falar de Meimei, aí vocês me lembram, me pedem para falar de Ave Cristo. Tá? Esses livros são interessantes, tem alguns companheiros ligados a nós que têm estudado o conteúdo dos livros pela riqueza de detalhes. Tá? Há determinadas coisas escritas há 2000 anos que estão sendo recuperadas e que estão ganhando evidências históricas agora nos últimos 10 anos, que até então a história não conhecia e que são afirmadas nos livros. Eu li recentemente um trabalho que mostrava com detalhes como é que era feito o tráfico de escravos, a venda de escravos em Roma. E a descrição do Emmanuel é quase cinematográfica daquilo que a gente lê nas fontes. Tá? Um companheiro nosso, tá, Gilmar Trivelato, tá, hoje em São Paulo, ele estava pesquisando, foi à minha casa e estava me contando sobre a pesquisa dele em cima do Renúncia. Então, uma das coisas que ele pesquisou era o seguinte: uma fazenda de tabaco nos Estados Unidos. E aí saiu procurando informações sobre isso e encontrou que realmente existia fazenda de tabaco, de plantação de tabaco nos Estados Unidos, na região que era indicada. Tá? E um jornalista perguntou para ele, mas o Chico não poderia ter acesso a isso? E ele fala assim, como? Eu tive com todo o arsenal da universidade à minha disposição, ele é professor universitário. Tá? A gente tem o periódico CAPES, a gente tem acesso a milhares de revistas científicas das diversas áreas de conhecimento, tá? Dos últimos 30, 40, 50 anos. A gente entra no computador, bate a senha de professor e tem acesso às coisas. Ele não tinha uma biblioteca. No Chico Xavier Inédito, a gente vê uma senhora do Centro Espírita de Pedro Leopoldo dizendo que se ele precisasse de biblioteca, ele teria que ir a Belo Horizonte. Tá? O que ele teria é um grupinho de livros que ele tinha na casa dele e que os jornalistas, quando queriam fazer um escândalo ao redor de Chico Xavier, quando encontraram um livro de Tolstói
junto com na estante de Chico Xavier, saíram falando, olha o tanto de livro que ele tem, que ele lê. De fato, Chico Xavier lia, tá? E nós todos devemos ler. E a gente não deve ler livro espírita apenas, não. A gente deve desenvolver, abrir a cabeça, a gente deve estudar, a gente deve ser pessoas do nosso tempo com acesso à nossa cultura. Agora, daí a dizer que ele seja capaz de escrever como mais de 100 autores diferentes, que é o que ele já havia psicografado à época, depois de 30 anos de mediunidade, vai uma distância muito grande, porque eu já li muita coisa, gente. Eu li bastante coisa. Na minha adolescência, os professores nossos do Cefet meio que desafiavam a gente a ler. Eu chegava a ler 15 livros por mês. Tá? E eu não sou capaz de imitar um único dos autores que o Chico Xavier psicografou de forma tão genial. Tá? Outra coisa que a gente vai encontrar, esse aqui é o Museu Casa de Chico Xavier, que fica em Pedro Leopoldo. Ele foi restaurado, comentava com Elaine há pouco sobre ele, e essa é a sala de reuniões, ficava nos fundos da casa. A casa era apertadinha, o Chico conseguiu comprar com o dinheiro dele de escriturar aos poucos, e construiu nos fundos pequenos ambientes para quando os amigos dele de São Paulo viessem visitá-los, eles ficarem hospedados na casa dele, sem gastar dinheiro com hotel. Tá? E aí, então, quando o Geraldinho conseguiu comprar a casa e conseguiu algum dinheiro para reformar e tentou transformar ele num espaço memorial, ele quis preservar esse espaço. Então, o Geraldinho, que está sentado lá na cabeceira da mesa, eu tô virado para ele, vocês vão ver a ponta do meu óculos lá na mesa. Eu estava contando que nesse período dos primeiros anos, e isso eu encontrei, eram 5 pessoas que formavam o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Tá? O Chico, o casal Perácio e 2 parentes do Chico. Tá? Então, algumas vezes, o Chico chegou a começar a reunião sozinho, sem a presença de ninguém, porque o casal Perácio depois iria voltar para Belo Horizonte. Tá? E o Chico ia ficar quase que o bloco do eu sozinho dentro do Centro Espírita. E o Chico é humano. E aí ele abria a reunião, fazia leitura, fazia psicografia, fechava a reunião e ninguém. Tá? E aí, depois de alguns dias, ele começava a ouvir o comentário da vizinhança. Até que um dia, ele humano, né, incomodado, percebeu o Emmanuel e falou assim, nossa, mas é com você que eu quero falar. O Chico deve ter falado ai nessa hora, porque o Chico, além de humano, era mineiro. Né? A gente não pode esquecer disso. Eu, mas o que é, meu filho? Ele, olha, está muito incômoda essa situação. Já estão me chamando de louco aqui na cidade. Tá? Eu abro a reunião, eu começo a reunião, eu faço a leitura, não tem ninguém. Tá? Aí o Emmanuel falou assim, e o que você pretende? Eu estou querendo parar com isso. Tá? Isso não dá certo. Ele falou assim, você faria a reunião mais uma vez? Ele falou, faria. Tá, eu vou conversar com a espiritualidade superior. E o Chico abriu a reunião de novo, as moscas, ninguém em Pedro Leopoldo. Tá? Começou a reunião, terminou, e aí o Emmanuel falou assim, olha, foi autorizado que você perceba o ambiente espiritual da reunião. E ele colocou a mão sobre a cabeça do Chico, e o Chico, então, começou a ter uma percepção maior do que apenas a de Emmanuel e de alguma percepção do ambiente de uma forma geral, e começou a ver pessoas. Ele ficou intrigado porque ele olhava para as pessoas e ele não conhecia as pessoas, elas não se pareciam com as pessoas da terra dele, elas não pareciam ser pessoas ligadas às famílias que ele conhecia, e elas estavam todas lá, olhando, atentas ao trabalho que ele fazia, e ele perguntou, meu irmão, o que é isso? E Emmanuel falou, esses são expositores que vão reencarnar e que estão estudando o Evangelho com você aqui. É isso que você faz aqui nessa sala sozinho, aparentemente sozinho. E Geraldinho falou que eles ficaram conhecidos como a turma de 1931. Então, quando eles resolveram fazer a reforma da casa, esse episódio marcou tanto o Geraldinho, tá? que é quem cuida, é o curador da casa de Chico Xavier, que a arquiteta ela derrubou as casas, as casinhas de receber que ficavam ao fundo e que não seriam mais necessárias,
e fez aquele ambiente em que parece uma arquibancada em que as pessoas ficam quando chega. E manteve a mesa onde ele normalmente psicografava. E ela acabou criando na casa de Chico Xavier esse ambiente que Chico Xavier percebeu no Centro Espírita Luiz Gonzaga no início dos anos 30. Tá? E é muito bonito, é muito emocionante visitar a casa de Chico Xavier. Eu não vou falar da minha impressão pessoal, está no Espiritismo Comentado, eu já falei para todo mundo, mas eu não vou falar para vocês terem a impressão de vocês, quando vocês puderem fazer uma visita. Tá? E recomendo que vão ao domingo, no final da tarde, que é quando eles têm a reunião, que a gente pode visitar. Você pode visitar o acervo do museu, ver lá a tecnologia, ver as coisas que estão guardadas, preservadas, e pode participar também de uma reunião na casa de Chico Xavier. Eu recomendo a todo mundo, pelo menos uma vez, ir lá para conhecer. Aí vocês me contam o que vocês sentiram e vamos ver se é semelhante à impressão que a gente teve. Tá? Emmanuel ficou muito famoso pelos trabalhos de comentário evangélico. Ele é uma pessoa ligada à história do cristianismo, muitas e muitas encarnações, com muito conhecimento evangélico. Então, desde o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro que vai ser publicado em 49, e é engraçado, porque parece que a impressão que a gente tinha lendo é que essa é a literatura primeira do Emmanuel. Não é. Primeiro, Emmanuel se preocupou em ensinar Espiritismo ao Chico Xavier. Depois, Emmanuel foi aprofundar o trabalho sobre o Evangelho. E quem for um leitor atento vai na introdução do Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel vai fazer uma instrução muito importante para quem quer ler e entender esses livros. Ele diz, lá na introdução, que o Evangelho é como um colar de pérolas, que ele tem o seu valor como peça, mas que cada pérola tem o seu valor singular, e que é isso que ele iria fazer. Emmanuel pega uma frase evangélica e, a partir de uma frase, uma citação, um pequeno pedaço, ele desenvolve uma reflexão. E ele diz, eu não tenho a intenção de fazer exegese. O que é exegese? Exegese é a interpretação do Evangelho. Ele usa o Evangelho como algo intuitivo para nos fazer pensar no dia de hoje. Mas ele próprio coloca lá na introdução, que as pessoas saltam do primeiro dos livros, que ele não tinha pretensão de fazer exegese. E que algumas pessoas talvez se assustassem com a forma com a qual ele trata o Evangelho. Ele estava escrevendo para aquelas pessoas que têm conhecimento exegético, tá? Que têm conhecimento de interpretação do Evangelho. E é importante que nós, espíritas, saibamos isso, e saibamos bem. Então, ele vai escrever livros de comentários sobre o Evangelho até 1980, onde eu achei. A FEB vai publicar esses textos do Chico no Reformador. Em 1950 é comum, na década de 50, a gente lê no Reformador a FEB publicando um texto do irmão X e um texto de comentário evangélico. Estava lá sempre presente na revista da Federação Espírita Brasileira. E depois a FEB vai montar os livros. E agora, mais recentemente, a FEB montou um grupo de trabalho e esse grupo começou a localizar onde Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus. Então, a gente tem os livros, mas a gente tem publicações avulsas, capítulos de outros livros. Então, eles saíram à cata e tudo o que Emmanuel comentou sobre o Evangelho de Mateus, eles publicaram no livro Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, eles já fizeram os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, já fizeram Atos dos Apóstolos. E eu não sei porque ainda não soltaram as epístolas. Acredito que eles tenham material para fazer isso também com as epístolas. De Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, tá? Mas deve estar em atividade, em organização. E isso já está sendo publicado e vendido. Tá? É um trabalho muito interessante para quem quer fazer um trabalho cuidadoso sobre a visão que Emmanuel tem sobre o Evangelho. Tá? Em 1935, Chico já estava recebendo Humberto de Campos e a nossa imprensa, o jornal O Globo, ligado, publica uma matéria sobre o Chico psicografando Humberto de Campos. Ele ainda não havia publicado livros, ele estava psicografando e os jornalistas já estão atrás dele. Eu trouxe um recorte aqui do jornal e da matéria para vocês verem. Tá?
mais uma exposição em nível nacional que o Chico tem aqui. Tá? Humberto de Campos, ele vai ditar diversos livros a Chico Xavier. Os primeiros, até 1942, são esses. Vai de Palavras do Infinito até Reportagens de Além Túmulo. E em 1944, a família de Humberto de Campos, que é a esposa e os filhos, ela resolve abrir um processo contra Chico Xavier. E a esposa arranja lá um advogado, a gente arranja advogado para tudo, né, gente? Basta, a justiça é obrigada a receber qualquer processo, tá? E se vai ou não aceitar o mérito do processo é outra história, mas receber é um direito do cidadão. Então, como recebe, você sempre acha um advogado disposto a fazer as coisas. E o processo da esposa do Humberto de Campos é muito sui generis, porque ela queria, primeiro, que a justiça se manifestasse se Humberto de Campos era ou não autor dos livros. E se ele fosse autor dos livros, que lhe desse o direito autoral sobre os livros. Essa era a essência do processo. Tá? É um processo quase hilário, gente, se a gente parar para poder pensar. Tá? E ele vai ser tratado pela justiça com a devida seriedade. Tá? O Chico ficou muito chateado pela situação, porque ele não estava fazendo, ele não recebia nenhum dinheiro e nunca recebeu nenhum dinheiro pelas obras dele. Tá? Ele praticava a mediunidade, ele não impunha a mediunidade a ninguém. Tá? A última coisa que ele queria é ser exposto da forma com a qual ele foi exposto. Tá? E a última coisa que ele queria, na cabeça da família, e eu tenho adversários do espiritismo que conversam com os filhos do Humberto de Campos, até recentemente, na cabeça da família, o Chico estava se aproveitando do nome do pai. Essa que era a impressão que eles tinham. Então, como o pai era muito lido à época, quando ele psicografa o pai, ele está como que roubando o público do pai para ele. Tá? Como se isso fosse fácil de fazer. Tá? Vocês imaginam, Harry Potter está vendendo feito água. Aí eu, Jader, resolvo escrever um livro sobre Harry Potter, tá? Usando os personagens de Harry Potter. Vocês acham que vai para frente? Não vai, gente, não vai. Tá? Meia dúzia vai ler porque me conhece, vai achar engraçado eu estar querendo escrever sobre Harry Potter e vai ficar nisso. Tá? Uma dúzia de pessoas vai falar que o trabalho que eu faço é horroroso, tá? E morre aí, não vai para frente. Tá? Agora, o Chico ele conseguia fazer um Humberto extremamente factível, e aquilo incomodava, porque as pessoas liam e falavam assim, é Humberto. Olha, eu não sei como ele faz, mas esse aqui é Humberto de Campos. E ele conseguiu esse comentário de muitos literatos daquela época. Tá? Recentemente eu fiquei conhecendo, fiquei amigo do Caroli, tá? Alexandre Caroli Rocha. Alexandre Caroli fez uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado na Universidade de Campinas. É uma pessoa do interior de São Paulo, simplesinho assim, que nem a gente, tranquilo. Né? A dissertação dele de mestrado foi sobre o Parnaso de Além Túmulo. A tese de doutorado dele foi sobre Humberto de Campos. Ele leu todo o Humberto de Campos encarnado e todo o Humberto de Campos desencarnado. Ele apresentou um trabalho para nós, na LIP, onde ele vai mostrando que, num determinado momento da obra, Humberto de Campos resolve mostrar sutilmente que ele é ele mesmo. Então, o que ele faz? Ele faz citações de autores que ele era especialista, alguns que ele, praticamente só ele é que tinha acesso. E aí o Alexandre ele vai mostrando as citações de autores, então começa Ernesto Renan. Então, Renan aparece muitas vezes na obra de Humberto de Campos, aparece na Boa Nova, aparece em outros pontos. Aparece tanto que os críticos chegaram a achar que Chico tivesse plagiado o Renan pela semelhança. Aí o Alexandre vai e pega Horácio, tá? E pega a parte que Humberto de Campos atribui a Horácio, que é um autor latinista antigo, leva para um especialista, porque ele é doutor em letras, mas ele não era especialista na área, e pergunta, escuta, essa frase aqui que está sendo atribuída a Horácio, é do Horácio mesmo? Aí o autor foi procurar, o professor foi procurar. Ele procurou, falou, Alexandre, vem cá, achei. Só que está escrito em latim. E acho que ninguém traduziu o português isso. E está lá o Chico escrevendo, no bom e, claro, vernáculo português. Ele achou citações em francês, ele achou uma citação de um autor, que ele falou assim, quem tinha esse autor? Aí ele foi procurar no sistema de bibliotecas nosso das universidades e falou, está no Maranhão. Maranhão é terra de Humberto de Campos. Aí ele achou na biblioteca tal.
Aí ele falou assim, aqui fica as obras do Humberto de Campos que foram doadas para a biblioteca, eles fizeram uma espécie de memorial Humberto de Campos. Ele achou no próprio livro que Humberto de Campos havia tido à mão, que era dele. E foi lá que ele achou a citação. Tá? E o Alexandre ele vai fazendo isso, mostrando. E assim, ele não se posiciona, sou espírito, quero convencer todo mundo do espiritismo, sou espírita, quero convencer todo mundo sobre o espiritismo. Não, ele vai fazendo a análise dele, e comparando, e colocando, e recebeu o título de mestre e depois o título de doutor, tá? Na área de literatura, pelo trabalho que ele fez. Tá? O juiz, voltando ao caso, ele chega então à conclusão mais sensata do mundo. A primeira é de que morto não tem direito autoral. Só faltava isso. A gente desencarna e vai ter que ir num cartório registrar a firma para quando o médium receber a gente, tá, os direitos autorais nossos serem destinados a fulano, ciclano ou beltrano. Então, o juiz coloca, aos olhos da lei, morreu consumatum est. Tá? O morto não tem mais direito nenhum. O que pode acontecer é alguém fazer uma injúria ou uma difamação contra uma pessoa morta. Aí sim, cabe à família, que se sente injuriada ou difamada, tá, mover uma ação. Mas se não é isso, não cabe. E ele colocou que não dá para um juiz se manifestar se as pessoas sobrevivem à morte ou não, que isso não é da esfera da justiça. Só faltava isso agora, o legislador criar uma lei, ou o juiz interpretar uma lei sobre se as pessoas podem viver depois da morte ou não. Se elas vivem depois da morte ou não. Isso não é da esfera da justiça. Tá? E o juiz colocou isso de forma bem clara. E apesar de todo o choro, eu acho uma sentença extremamente sensata essa que o juiz colocou. Tá? É absurda a hipótese de legislar sobre o misterioso, o incognoscível, o religioso. E a gente pode ler sobre esse episódio no livro A Psicografia Ante os Tribunais, que foi escrita pelo advogado que foi designado pela Federação Espírita Brasileira para representar o Chico, que é o Miguel Timpone, tá, de Belo Horizonte. E ele teve a assessoria de Carlos Embaçaí, à época, para poder fazer as peças de defesa. Tá? Depois desse episódio, Humberto de Campos continuou se comunicando e escrevendo através do Chico Xavier. Mas ele mudou de nome. Ao invés de se apresentar como Humberto de Campos, ele fez uma corruptela. Humberto de Campos tinha 5 ou 6 pseudônimos que ele usava quando publicava na imprensa. Às vezes ele publicava 2 matérias no mesmo jornal, então para não parecer que é a mesma pessoa que está escrevendo, você escreve uma com seu nome e outra com o nome do pseudônimo. Um dos pseudônimos que ele usava era Conselheiro XX. Tá? Aí Conselheiro XX é meio extravagante para publicar no meio espírita. Tá? Então, imediatamente ele escolheu Irmão X, que é algo mais próximo. E publicou uma série de livros. Até 1989 a gente tem registro de publicações do Irmão X. É um autor que eu gosto muito e que vem sendo cada vez menos levado ao esquecimento dentro do meio espírita, ansioso, obsequioso por maravilhas e milagres e novas ideias ou novas descrições do plano espiritual. A gente acaba perdendo trabalhos que a gente tem de muito valor. Tá? Depois a gente tem a obra de André Luiz. Já André Luiz ele não se identifica. Emmanuel escreve no Introdução de Nosso Lar, mais uma que a gente pulou, né? Que a gente não vai conseguir identificar André Luiz. Para com isso. Na primeira publicação, ele se ocultou. Quando o Espírito se apresentou e ditou, o Chico falou assim, como você chama? E o Espírito falou assim, como ele chama? André Luiz é o nome do irmão de Chico Xavier, André Luiz Xavier. Esse nome está bom para mim. Tá? E Chico, então, passou a psicografar os trabalhos de André Luiz. André Luiz é outro que tem merecido a ótica das pessoas que têm formação nos dias de hoje. Tá? Recentemente, houve uma publicação nos Estados Unidos em que tudo que o André Luiz escreveu sobre a glândula pineal foi resenhado pelos autores. Décio Andoli Júnior, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Ele pesquisou as citações, colocou as citações e aí escreveram um artigo. O que ele falou sobre a glândula e em que ano foi descoberto. E muitas coisas que André Luiz fala sobre a glândula, elas haviam sido descobertas
antes da publicação efetiva. Elas foram notificadas antes. Então, o Chico ele tem essas questões que nós normalmente não estudamos, ou não é da nossa área de competência estudar, mas que a gente encontra dentro da própria obra dele, fazendo uma análise de discurso, uma análise de texto, fazendo uma avaliação das informações que aparecem sobre a obra dele. Volto a dizer, não estou dizendo que Chico Xavier é infalível, eu estou dizendo que Chico Xavier é um grande médium, tá? E que foi capaz de perceber e descrever coisas que eu não sei como ele conseguia. Eu brinquei uma vez na nossa mocidade, peguei um dos jovens e falei assim, eu vou te ditar um texto, você, por favor, repita esse texto para as pessoas. E falei qualquer coisa sobre Jung, e eu sabia que ele era da área de engenharia. Então, no meio da primeira frase, eu falei assim, Jader, para, eu não consigo, porque eu usei um monte de termo técnico, então ele não conseguia captar o termo técnico, guardar o termo técnico e transmitir o termo técnico ao mesmo tempo, que dirá redigir. E redigir com sentido. Tive uma discussão recente com o doutor Alexandre Fontes da Fonseca, é professor em física da Unicamp. Tá? E o Alexandre havia feito comentários sobre o mecanismo da mediunidade, que é um daqueles livros. E a gente começou a discutir sobre um funcionamento que o André Luiz descreve de um determinado circuito. Eu tenho um técnico de eletrônica, não é muita coisa, tá? Mas dá para a gente fazer de besta, como a gente fala aqui em Minas Gerais, né? E tentar conversar com quem entende realmente. E ele pacientemente foi me explicando, enquanto eu achava que o André Luiz tinha explicado errado, foi me explicando que o André Luiz tinha explicado certo. O gerador shunt, vocês podem procurar lá. E eu fui olhando lá o funcionamento, no final ele me mostrou que o que eu sabia sobre indutor estava errado, tá? E que o André Luiz estava certo. Eu falei, uai, Alexandre, quer dizer então que o André Luiz está certo? Ele tá. Eu falei, então tá bom, obrigado. Então tá ótimo, se sou eu que estou errado, tá sem problema nenhum. Tá? Isso não me incomoda, está errado. Me incomoda falar mentira. Está errado, não. A gente acerta as coisas no futuro e aceita que está errado. Aqui as obras da série que a FEB chamou de A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz tem uma série de outros livros escritos, tá? Que eu não vou repassar. Em 94, outra exposição nacional que o Chico tem. Tá? Essa revista tem um site da internet que eu consegui baixar todas as publicações sobre Chico Xavier na revista Cruzeiro. E eu li uma por uma para vocês, para nós, né? Eu sou o primeiro que beneficia da situação, mas para a gente poder conversar aqui hoje. Tá? Esse episódio é muito conhecido porque foi a Rede Globo. Eu vi o Davi Nasser falando, ele próprio falando do episódio. Tá? São dois repórteres que aparecem em Pedro Leopoldo, que não são bem recebidos pelo Rômulo Joviano, que também temia pela exposição do Chico, tá? E que acabam conseguindo chegar ao Chico dizendo que são repórteres americanos e que estavam chegando da França. Tá? E aí, então, falam um francês lá com o Chico Xavier, e o Chico, muito desligado das coisas todas, tá? Sem conhecimento linguístico, para perceber que o francês dele estava meio esquisito e tal, tá? Recebeu e foi fazendo as coisas. Eles tiraram uma série de fotos, e eles queriam fazer uma matéria que expusesse o Chico Xavier, porque isso venderia a revista. Tá? E aí, então, eles passaram por repórteres americanos, deram tchau, saíram e falaram assim, médium, tá? Nem sabe nada, e voltaram para lá. As matérias deles eram muitas fotografias, pouco texto. Tá? O Nasser escreveu a matéria, mandou para a edição, e quando a matéria estava na edição, tá? Ele liga para o Jean Amazon e fala assim, Jean, você ganhou um livro dele? Ele falou, ganhei. Você já viu a dedicatória? Ele falou assim, não. No meu está escrito aqui, ao amigo Davi Nasser, Emmanuel. Então, o espírito identificou. E quando o Chico ficou sabendo da história toda, ficou muito chateado, o Emmanuel ainda comentou com ele, Chico, para com isso. Tá? Jesus teve, por sofrimento, a cruz. Você só teve o cruzeiro. Aqui é a capa da revista em que saiu a matéria. E eles fotografam o Chico dentro de uma banheira, eles fotografam o Chico, eles expõem realmente a imagem do Chico. Foi numa das matérias do Cruzeiro que eu falei, é por isso que o Chico quis usar peruca. Tá? Teve umas fotografias que eles fizeram em cima da calva
de Chico Xavier, ficou realmente feio o que eles fotografaram, e eles jogavam na imprensa com a intenção de vender. Sim. De receber 2 repórteres internacionais entrar para dentro de uma banheira para fotografar. Fez. Mas o que eu achei na revista, lendo todo o material que foi feito, tá, a respeito do Chico, é que, vendo a trajetória, a revista e os repórteres passaram a respeitar o Chico Xavier. Eles envolveram o Chico no episódio das materializações de Uberaba. Então, a matéria das materializações de Uberaba é realmente escandalosa, porque eles flagram coisas que a médium fez e que envolveriam fraudes. A médium dizia que era capaz de materialização, então eles, por exemplo, fazem um círculo de giz para determinar o local que o espírito materializado poderia ficar. E aí, então, a médium passa no círculo de giz, o espírito materializado, e aí, quando acendem as luzes e olham, estavam as marcas de giz nos pés da médium, tá? Entre outras coisas. Tá? O Valdo todo imponente, e os repórteres mostram que ele não tinha conhecimento de fotografia, que eles eram capazes de fotografar o que o Valdo não sabia, e que ele nega uma série de acessos a eles, tá? E fala assim, não, a máquina de infravermelho vai vir nos Estados Unidos, custa $30 mil, e o pessoal, que é isso? A gente tem a máquina de fotografia infravermelho aqui, pode ser usada. Tá? E o Valdo coloca. Então, saiu muito ruim para o Valdo, que queria fazer pesquisa científica sobre espiritismo, e encheu o peito. Tá? Mas o Chico ficou preservado nessa situação. Na trajetória da revista, a imagem do Chico, apesar das situações, ela é preservada. Eu aconselho todo mundo a ler, tá? Uma depois da outra, para ver como as coisas vão fazendo. E eu acho que o Chico fica preservado por causa da humildade dele, que é o que vocês colocaram no começo. Não, o Chico ele não quer se promover, o Chico ele não quer publicidade, o Chico quer fazer o trabalho dele, quer fazer as coisas dele. Tá? O Chico não quer bater boca com o repórter, ele não quer se mostrar aos repórteres. Tá? Ele pode ser até taxado de ingênuo, mas não de uma pessoa que age de má fé. E eu acho que isso os repórteres, mesmo com toda a intenção de vender, eles percebem no Chico Xavier. E aí a gente vai ter umas matérias mais à frente que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu poderia ter pegado outras personalidades, como falei bem, mais de 100 pessoas diferentes psicografando através de Chico Xavier, entre as famosas. Imagina as cartas de familiares. Tá? Eu peguei Meimei, porque Meimei é um caso próximo a nós. Arnaldo Rocha era da União Espírita Mineira, a gente conheceu o Arnaldo Rocha enquanto encarnado, e o Arnaldo contava para a gente que ele foi abordado pelo Chico no meio da rua. Ele havia perdido a esposa dele se chamava Irma de Castro Rocha, tá? E ela era chamada Meimei na intimidade pelos dois por causa de um autor oriental chamado Lin Yutang, que havia escrito um livro que eles haviam lido. Tá? E Meimei, na linguagem oriental, significa a noiva bem-amada. Então, ele a chamava de Meimei na intimidade. E o Chico na Avenida Santos Dumont, gente. Avenida Santos Dumont, para nós em Belo Horizonte, é estilo assim, a Praça 15 do Rio de Janeiro. Tá? Totalmente popular, totalmente trafegado por um monte de gente, um comércio. Tá? Próximo à Avenida Santos Dumont estão as antigas casas de prostituição. Abaixo da Avenida Santos Dumont está a Rua Guaicurus, e a Rua Guaicurus tem os depósitos, tá? Durante o dia, e abaixo a prostituição à noite. Tá? No meio da Rua Santos Dumont, o Chico aborda o Arnaldo Rocha, que não conhecia, e lhe dá notícias da esposa que havia desencarnado e fala que ela se chamava Meimei. E Arnaldo... Com a 25 de março de São Paulo. A Santos Dumont pode ser comparada com a 25 de março de São Paulo, para os seus audientes. Tá, Hélio? Tá, com certeza. E a partir daí, Arnaldo Rocha, que era uma pessoa... Arnaldo Rocha não era assim, uma pessoa da alta sociedade, tá? Era uma pessoa bem de vida, mas era uma pessoa, vou dizer assim, brusca nos modos. Tá? Ele passa a se interessar pelo espiritismo, ele passa a estudar o espiritismo, e ele vai dedicar a vida dele
parte da vida dele, tá? Ao estudo, à divulgação e à orientação sobre a ótica espiritual. Arnaldo Rocha vai estar muito ligado a Chico Xavier em alguns anos que vão suceder-se. Tá? Meimei ditou todos esses livros pela mediunidade de Chico Xavier, 52 até 82. Aqui eu tenho uma foto que eu consegui dela. Tá? Era uma mulher muito bonita. Era de Mateus Leme, aqui da região oeste. Tá? Depois mudou-se para Itaúna, depois foi para Belo Horizonte trabalhar, e lá encontrou e casou-se com Arnaldo Rocha. Esse é o Arnaldo. Em 46 ele entra na União Espírita Mineira e ele organiza 2 grandes livros. Eu os tenho como livros muito importantes. Eu sempre me recorro a eles, que são o Instruções Psicofônicas e o Vozes do Grande Além. São mensagens psicofônicas que o Chico dava, que o Arnaldo gravou, transcreveu, transformou em texto e publicou em forma de livro pela Federação Espírita Brasileira. E assim, o que toca a todos nós, em Belo Horizonte, quando a gente fala desses livros, é que ele vai falar de personalidades espíritas do movimento espírita mineiro. Pascoal Comanducci. Então, Comanducci desencarna e dá comunicação através do Chico, tempos depois. Tá? E as pessoas que conheceram Comanducci identificam os traços do Comanducci na mensagem que é dada através do Chico. Tá? E são inúmeros, são muitas pessoas do dia a dia que passam pela mediunidade do Chico e que nos chamam a atenção. Então, ele entremeia comunicações de pessoas conhecidas regionalmente com instruções que os espíritos dão, que diversos espíritos dão, tá? nesses 2 livros. E depois ele ditou suas memórias para o Carlos Alberto Braga Costa, que publicou esse Chico Diálogos e Recordações. O Arnaldo Rocha desencarnou recentemente. Tá? Em 59, a gente tem a mudança do Chico para Uberaba. Ele estava próximo da aposentadoria, tá? Mas ele começa a ter problemas, uma série de problemas. Um dos problemas que está ligado, o John Harley, nesse livro aqui, Nas Trilhas da Garça, ele tem 2 livros de biografia do Chico. Tá? É um Pedro Leopoldense, tá? Que muito ligado ao Chico Xavier e muito pesquisador, muito estudioso. Tá? E ele escreveu os livros e ele vai atrás dos diferentes autores, ele procura diferentes versões e ele cita de onde que ele tirou as coisas, transcreve as coisas. Então, quando ele expõe uma opinião, é uma opinião muito abalizada, até onde eu li. Eu não consegui ler os 2 livros, são grandões, eu não consegui ler os 2 até o final. Tá? Mas sempre que ele trata uma questão, ele mostra 2, 3, 4 óticas diferentes antes de opinar. Eu acho isso um sinal de sensatez, tá? Uma qualidade muito boa para um autor que está trabalhando uma personalidade tão polêmica quanto o Chico Xavier. E ele diz que ele acha que a mudança para Uberaba não tem um motivo, mas um conjunto de motivos. Tá? Então existia a labirintite do Chico e o clima mais frio de Pedro Leopoldo. E a indicação médica para ele mudar para um clima mais ameno. Tá? Mas não foi só isso. Tá? Houve o episódio envolvendo o Amauri, que era sobrinho do Chico Xavier, filho da Maria Xavier, que a gente falou, que foi muito cedo levado ao movimento espírita, e as pessoas começaram a criar expectativas mediúnicas com relação ao Amauri. E o Amauri começou a psicografar. E, pelo que eu entendi, o Amauri estava sendo acompanhado pelo professor Rubens Romanelli, que é um nome de muito respeito no meio do movimento espírita de Belo Horizonte e região. Romanelli foi professor na nossa faculdade, na Fafiche, quando a Letras ainda funcionava dentro da Fafiche, e o Romanelli, como uma pessoa que estava acompanhando o Amauri, ele não expunha publicamente ao Amauri e dizia, olha, a gente está observando, vamos aguardar para ver o que acontece. E chegou num ponto em que o Amauri, insatisfeito com o que tinha feito, ele começa a psicografar aos 12, 13 anos, tem uma reportagem com ele. Tá? Ele vai à imprensa dizendo que tudo aquilo que ele fazia, que o tio dele haviam feito, era produto da cabeça deles. Tá? Que não existia mediunidade e tudo mais. Gente, médium que acha que não é médium, a gente está cheio por aí. E o contrário, gente que não é médium, que acha que é médium também, a gente está cheio. Tá? Isso acontece em todos os lugares. Agora, na medida do possível, seria bom que a gente esperasse que os jovens, mesmo tendo sinais de mediunidade, pudessem desenvolver a sua faculdade, educar a sua faculdade,
depois de atingir a vida adulta, tá? Passando essa fase de transformação, porque ele está construindo sua personalidade. Tá? Então, deixa ele estudando, deixa ele trabalhando na casa espírita, tá? E vão abrir as portas da mediunidade mais à frente, se ele realmente desejar. Agora, vocês viram tudo que eu falei acerca da mediunidade de Chico Xavier. Tá? Se o Amaury tiver certo, Chico Xavier é o maior gênio que teve no meio de nós. E um gênio que não é gênio porque estudou muito, é gênio porque ele captou conhecimentos de áreas muito diferentes de forma intuitiva e jogou tudo no papel. Tá? Então, o Amaury não está certo quando ele fala de Chico Xavier. Ele dizia que o Chico era capaz de imitar os muitos estilos, mas são muitos estilos mesmo, gente. Não são poucos estilos. Não é tão fácil assim imitar como ele fazia. Tá? Amaury dizia que ele estava, que a psicografia dele sobre Camões, ele estava psicografando um livro chamado Cruzílidas, tá? Que era tudo da mente dele. Eu acho Camões extremamente difícil de ser pastichado por gente muito bem formada, que dirá ser escrito por um adolescente. E o Chico ficou incomodado com a situação e o que ele queria é se afastar, porque isso é o que a imprensa quer, isso vende. Tá? Então as pessoas ferviam em cima do Chico Xavier e incomodavam ele e a família dele. Então ele sempre teve a posição de silêncio e afastamento, essa sempre foi a opção do Chico para poder lidar com os eventos de grande exposição. O Amaury vai desencarnar 1 ano, 2 anos depois, alcoólatra. Tá? O John fala que uma das promessas que ele fez à dona Cidália, que é a segunda mãe do Chico, a mãe de criação do Chico de verdade, que ele gostava muito, é que, pensa em 1910, tá, gente? Hoje é o contrário. Hoje a gente promete que vai casar os irmãos, não é que vai casar as irmãs. Mas o Chico prometeu que iria casar as irmãs, porque à época a mulher não ia ao mercado de trabalho. Era muito raro a mulher ir ao mercado de trabalho. Então o casamento era considerado uma trajetória digna. Tá? E a Cidália sabia que eram todos muito pobres, tinha muito medo de que a pobreza deixasse as filhas em uma situação difícil, já que até a educação era difícil na região onde eles se encontravam. E o Chico havia casado a última filha de Cidália que ele havia prometido. Tá? Então ele não precisava mais acompanhar e ajudar financeiramente os irmãos, que é o que ele havia feito até então. Ele morava com os irmãos e os sustentava financeiramente, enquanto eles não podiam trabalhar e tal. E houve um convite do Valdo Vieira para o Chico ir para Uberaba. Então, essas coisas todas juntas fizeram com que o Chico optasse por ir em Uberaba nessa data, que foi janeiro de 59. Tá? Em Uberaba, ele vai fundar 2 centros espíritas, a Comunhão Espírita Cristã, tá? E o Grupo Espírita da Prece, em 75. Em 75, o Chico já está desgastado. Tá? A Comunhão Espírita Cristã vai crescendo, e cresce bastante, segundo a gente leu. Os irmãos de Uberaba podem falar disso muito melhor do que eu. Tá? E o Chico funda o Grupo Espírita da Prece, e lá ele pode se dedicar às poucas atividades dele, que eu vou falar daqui a pouco como é que eram as poucas atividades do Chico Xavier. Tá? Eu já vi Raul Teixeira falando aqui na região, que ele dizia assim, para acompanhar a doença de Chico Xavier tem que ter muita saúde. Ele conta um dia do Chico Xavier e fala, para acompanhar a doença do Chico tem que ter muita saúde. Em 65 e 66, o Chico viaja com o Valdo 2 vezes aos Estados Unidos e à Europa. Em contato com o movimento espírita português, eu consegui achar livros de história em que a esposa do Isidoro Duarte Santos está em casa, quando de repente batem na porta procurando pelo Isidoro Duarte Santos, tá, que é um espírita português importante, que esteve divulgando o espiritismo de Portugal aqui no Brasil e estabelecendo contatos. E aí ela vai para o marido e fala assim, olha, tem um homem lá fora que está falando que tem o mesmo nome daquele médium que a gente estuda. Era o Chico e o Valdo Vieira. Eles estavam voltando da França. Tá? E ele fala assim, os espíritos estão me falando para procurar o Isidoro Duarte Santos em Portugal. Então ele desce em Portugal e vai na casa do Isidoro e bate na porta da casa do Isidoro, e a esposa fala assim, eu tive o Chico Xavier aqui no meu sofá, e as pessoas perguntam para mim aqui em Portugal, em espírito? E ela diz, não, encarnado mesmo, ele esteve aqui. Tá? E Chico
teve com o Valdo, eles fizeram uma série de divulgações em todos esses lugares, foram nas principais revistas. Chico viu que ele era conhecido pela Psychic News na Inglaterra, que todo o trabalho que eles faziam já tinha uma projeção internacional no meio espírita e espiritualista. Tá? Bom, nessa reportagem do Cruzeiro de 1967, a gente tem um dia do Chico Xavier aposentado. Tá? É realmente admirável. Então, ele tinha mais ou menos 5 horas de atividade mediúnica por dia. Tá? Ele, de manhã e à tarde, ele recebia a correspondência, respondia a correspondência, almoçava, ia ao correio postar a correspondência, voltava para casa e ainda mexia com a correspondência. Tá? Eles dizem que ele recebia, eu acho que eram 30 cartas por dia. Isso para a época era muito, na época não tinha e-mail, né? Hoje a gente recebe muito mais do que isso. Tá? Mas ele recebia umas 30 cartas por dia. Então, 2 vezes por semana, ele psicografava o livro até às 2 da madrugada. Ele chegava às 18 na Comunhão Espírita Cristã e saía às 2 da madrugada, e no outro dia acordava, tá, às 7 da manhã para tomar café. Eles distribuíam 700 sopas fraternas por dia na comunhão, 6 enxovais por semana, enxoval de recém-nascido, enxovalzinho. Tá? Atendiam 72 pacientes por dia no ambulatório médico que criaram lá, que dava um total de 151 mil doentes por ano, o que à época justificava, porque a gente não tinha um serviço de saúde que tem hoje, um serviço de saúde descentralizado, articulado, em que o médico não trabalha sem retaguarda, sem uma série de outros recursos, como os exames, que são importantes para a medicina. Na época, era só censo clínico e meia dúzia de terapêutica, é o que o médico tinha na mão. Tá? Então, 11.272 pessoas beneficiadas no Festival Bezerra de Menezes aquele ano, em que o pessoal de São Paulo ia, e eles distribuíam para as pessoas roupas, sapatos, alimentos, sanduíches, do jeitinho que vocês falaram. O Chico cumprimentava cada uma das 11.000 pessoas, elas faziam um filão na comunhão, e ele ia cumprimentando todo mundo, e passava todo mundo, beijava as crianças, cumprimentava as mulheres. Tá? E era o trabalho que eles faziam. Em 71, uma nova exposição, mega exposição do Chico, ele foi convidado para ir no programa Pinga Fogo, que era um programa de perguntas e respostas diretas. Haviam acordado que ele responderia durante 1 hora, e a TV Tupi teve a maior exibição da televisão brasileira até a época em que o pessoal escreveu o artigo que eu li, 75%. Então, quando o pessoal da televisão percebeu que eles tinham toda essa audiência, eles começaram a dar continuidade ao programa. Então, o programa de 1 hora virou um programa de 4 horas. E o Chico respondia de tudo, dos hippies aos problemas do mundo, do projeto internacional, do projeto da Lua, à homossexualidade. E o Chico respondia, e ele recebia e respondia imediatamente a tudo que colocavam. Hoje a gente tem esse programa em DVD, para quem quiser assistir, quem quiser ver. Tá? Elaine assistiu, estou falando para a rádio. Tá? Bom, temos Maria Dolores, que também é um caso que eu peguei à parte, eu vou passar rapidamente, porque o nosso horário já tá avançado. Tá? Maria Dolores eu achei interessante por ser uma mulher desquitada, por ser uma mulher redatora-chefe da página feminina do jornal O Imparcial, na Bahia, baiana, e por ser trabalhadora dos primeiros momentos da Mansão do Caminho. Tá? Então aqui a gente tem, em 52, ela apoiando a abertura da Mansão do Caminho em Salvador. E ela desencarna e começa a ditar livros a Chico Xavier. Podendo ditar por Divaldo, ela dita a Chico Xavier. E de 71 até 2002, ela vai ditar uma série de obras, tá? Geralmente poesias que as pessoas transformam em música, tá? Pegam a letra e põem melodia na letra, tá? Poesia rimada, tá? É o que Maria Dolores gosta de fazer. Eu vou falar rapidamente sobre esse período das cartas e livros, em que o Chico começa a se dedicar a receber e a psicografar cartas de pessoas queridas, às pessoas que o procuravam, muita gente o procurava, e ele sempre assustava as pessoas que procuravam, mostrando conhecimentos que ele não deveria ter,
tá? Que ele não aprendeu em lugar nenhum e dando conhecimentos. E algumas pessoas começam a publicar o conjunto das cartas de um ente querido. É o caso do Ramaiciotti, que publicou as comunicações do jovem Caio Ramaiciotti, no primeiro livro Jovens no Além. É muito curiosa a variação de estilos das pessoas através do Chico. Tem uma narrativa de um jovem, que é o Arnaldo, em que ele faz uma comunicação toda com gíria. E o artista vai e interpreta a comunicação. Você fala assim, gente, isso saiu da mão do Chico Xavier. Tá? A cada 4 palavras, 3 eram gírias. Algumas de uso muito regional de São Paulo, que não foram usadas no Brasil inteiro e que as pessoas identificavam. Dos livros que foram muito publicados a partir dessa fase, um dos que eu mais gosto é o do Roberto Muscat, que se chama Quando se pretende falar da vida. O Muscat é um filho de uma família judia. E ele coloca as expressões judaicas e fala das festas judaicas e fala das coisas do judaísmo que ele viveu com a família dele durante as comunicações com o Chico Xavier. E os pais ficaram extremamente chocados. Ele escreve em hebraico algumas expressões que eram usadas, trocadas entre eles. Esse Quando se pretende falar da vida é um livro imperdível para quem se interessa por essa fase da produção do Chico Xavier. 2 filmes foram feitos em cima desse período. As Mães de Chico Xavier, que é um filme muito tocante, e As Cartas de Chico Xavier. Tá? Eu recomendo os 2, tá? Para quem gosta desse período. Vem depois as homenagens, e Chico vai ser muito homenageado e vai ser surpreendentemente escolhido em situações em que ele é colocado com contra vultos muito famosos. São mais de 100 cidades que concederam a Chico o título de cidadão honorário. Tá? Em 81 e 82 veio o movimento feito pelo Augusto César Vanucci, que indicou o Chico ao Prêmio Nobel da Paz. Eu lembro que na época eu recolhi assinaturas pela indicação do Chico. Eu tive que explicar para muita gente quem era o Chico Xavier e por que ele era um bom candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Tá? Mas ele foi preterido, ele não chegou a ser agraciado com o prêmio. Tá? A escolha da Madre Teresa de Calcutá um ano antes tinha sido um dos motivos do movimento espírita se organizar ao redor da candidatura do Chico para poder levá-lo, tá, à academia na Suécia. Em 94, ele recebe uma moção de reconhecimento e agradecimento da FEB no primeiro Congresso Espírita Mundial. Em 99, o governo de Minas Gerais lança a Comenda da Paz Chico Xavier para agraciar pessoas que fazem trabalhos ligados à promoção da paz. Em 2000, ele é escolhido Mineiro do Século XX pela Rede Globo. Em 2006, o maior brasileiro da história pela pesquisa Época. Tudo isso com votação popular. As pessoas entravam na internet ou telefonavam e votavam, e elas escolheram Chico Xavier num país católico e evangélico. Muito mais católico e evangélico que espírita. 20% da nossa população é evangélica hoje, se não for mais. Em 2009, deram um trecho da rodovia BR-050, o nome de rodovia Chico Xavier, de vez em quando aparece na internet. Os paulistanos me escrevem perguntando se é verdade, porque é aqui em Minas. Eu já cansei de explicar para eles que o Triângulo Mineiro não é Minas, é longe demais, é mais perto deles do que da gente. Mas eles insistem que é Minas, então eu vou respondendo enquanto isso. Em 2010, tem o selo cartão postal comemorativo do centenário de Chico Xavier, impresso pela Casa da Moeda e pelos Correios. Em 2010, uma sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília, em homenagem a Chico Xavier. Em 2012, ele é escolhido o maior brasileiro de todos os tempos pela SBT. Vocês estão vendo? Grandes veículos de comunicação. O Chico desencarna em 2002, logo depois do pentacampeonato da seleção brasileira. Ele próprio foi meio profeta da sua desencarnação. Ele disse que queria desencarnar quando o Brasil estivesse feliz, contente. Tá? E aí aconteceu o pentacampeonato, estava todo mundo comemorando o pentacampeonato e começou a divulgação da desencarnação de Chico Xavier. E foi enterrado no cemitério São João Batista, em Uberaba. Tá? E hoje existem diversos espaços tentando preservar a memória de Chico Xavier.
seria bom que a gente conhecesse, seria bom que a gente visitasse, não para criar um turismo espírita, tá? Mas para a gente se inteirar e se aproximar mais, chegar mais junto dessa personalidade que foi Chico Xavier e da importância dele para o espiritismo no Brasil e no mundo. Tá? Então, ele já chegou à marca de mais de 500 livros publicados, porque a editora Vinha de Luz vem publicando originais que não haviam sido publicados. Eles são organizados pelo Geraldinho. Tá? Houve uma percepção no mesmo dia do Geraldinho e do Ivanir, que é um outro jovem de Belo Horizonte, que trabalha num outro grupo, num outro lugar. Os dois perceberam, sonharam com Chico Xavier, organizando manuscritos para o Geraldinho publicar. O Ivanir telefonou: Geraldinho, eu tive um sonho esquisito. Eu sonhei que o Chico estava organizando manuscritos para você publicar. Aí o Geraldinho falou assim: eu também. Os dois sonharam junto. Os dois tiveram a mesma percepção. E o Geraldinho já publicou mais de 20 livros de Chico e alguns desses livros do John Harley, entre outras coisas. Para terminar, eu quero fazer a propaganda do meu blog, que é o Espiritismo Comentado. Tá? A gente já tem mais de 1000 matérias publicadas no blog, acesso gratuito. Tá? A gente tem acesso a 5 continentes diferentes. Eu converso com o movimento espírita do Japão, eu converso com o movimento espírita nos Estados Unidos, eu converso com o movimento espírita na Europa. O mais difícil são os latino-americanos, mas eu tenho feito muitos amigos espíritas na América Latina também. Tá? Eu gostaria que, se vocês pudessem, divulgarem o nosso blog, acessarem, discutirem as questões que a gente põe. Tá? Se acharem que tem alguma coisa errada, escreve, publica. Eu tenho no Blogspot e tenho no Facebook para facilitar a comunicação. É o trabalho que eu tenho feito, aproveitando o tempo que eu ganhei na hemodiálise diária que eu faço. Ok? Você ia falar, né, na hora que você falou da Meimei, do livro Ave Cristo. Marisa. Tá. A Marisa me perguntou do livro Ave Cristo, viu? Fiquei esperto, Hélio. Seus ouvintes ouviram também. Uma das coisas que o Chico chegou a dizer é que tem um personagem no livro Ave Cristo que é Blandina, e que essa Blandina é a Meimei. É uma reencarnação antiga, nos tempos do Império Romano, da Meimei. E a Meimei, ela tinha umas coisas meio diferentes. Né? Ela casou, está saindo da igreja de São José, que fica lá na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Tá? Uma das igrejas mais antigas de Belo Horizonte. E era comum, mesmo na minha infância, eu via os mendigos que ficavam junto da igreja de São José. Tá? Corria a boca pequena, que alguns daqueles mendigos eram até ricos, tinham imóveis e tal, mas aquilo é o que eles faziam. Então a Meimei, saindo com o vestido de noiva, ficou emocionada vendo um determinado mendigo, beijou e deu um buquê de flores para ele na saída. Tá? Então ela tinha esses arroubos, vamos dizer assim, esses impulsos. Tá? E o Chico a identifica como uma personagem cristã de muitos anos. Vale a pena ler e depois ler sobre a Meimei para ver se bate isso que o Chico falou ou não. Okay? Obrigado pela lembrança. Tá? Mais alguma questão? A gente tem 2 minutos. Antes que a Clícia me acabe comigo, porque eu passei, já é 9h30, gente. Falei demais. Tá? Então tá, muito obrigado a vocês todos. Tá?